mas eu estou muito feliz de estar aqui e de encontrá-los todos muito bem e com muita saúde. Então, vamos agora fechar nossos olhos, cadenciar nossa respiração, deixar de lado todas as nossas atribuições do dia, nossas tribulações do dia, para que a gente possa entrar em sintonia com as energias preparadas pela equipe do SEVAC, que carinhosamente, todas as quartas-feiras, está aqui para nos receber, emanando luz do SEVAC, que chega até as nossas casas, nos abraçando, nos amparando, nos iluminando, para que a gente possa juntos discutir um tema, colocar luzes sobre algumas reflexões e fazer com que a gente consiga sempre o nosso aprimoramento espiritual, que é o nosso grande objetivo, fazendo parte desse grupo de trabalho que está sempre junto e dentro do SEVAC. Vamos aproveitar para também elevar o nosso pensamento a Jesus, que suas palavras e suas atitudes sempre estejam corroborando tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala. Ele nos dê essa sabedoria para que, diante de cada situação que nos é colocada no nosso dia a dia, a gente possa decidir sempre da melhor maneira possível, da forma mais justa possível e sempre desejando o melhor para o próximo. Que assim seja. Bom, pessoal, até eu quero contar como é que surgiu o tema da noite de hoje. Algumas semanas eu tenho pensado muito, falar, tomara que surja uma oportunidade para eu voltar a falar com o pessoal do SEVAC numa quarta-feira, e eu adoraria falar sobre o tema justiça. Né? Dona Graça me liga sábado e fala, Patrícia, você pode fazer a palestra de quarta-feira? E eu queria que você falasse sobre ação e reação, que são absolutamente temas interligados, conexos, e eu falei, nossa, que legal, porque eu queria falar sobre justiça, e ela me sugeriu sobre ação e reação, e eu falei, estamos realmente conectados, e esse acho que é o momento para a gente tocar um pouco sobre um assunto que no dia a dia nos coloca sempre à frente de questionamentos. E eu achei legal também falar isso, porque vocês sabem, eu sou juíza há 23 anos. E o tema justiça é um tema que faz parte da minha rotina profissional, do meu trabalho, e como a doutrina espírita trouxe vários esclarecimentos e várias diferenciações para mim, que eu acho muito legal a gente poder compartilhar e vocês entenderem um pouco dessa diferença do que é uma justiça que a gente faz aqui na Terra e dessa justiça divina que é a única existente. E aí eu pensei em começar falando com vocês um pouco sobre o Livro dos Espíritos, porque ele trata dessa matéria, quando ele fala de lei de justiça, de amor e caridade. E aí eu queria passar para vocês por que ele correlaciona esses temas num único tema, né? Por que ele junta a lei da justiça com a lei de amor e caridade. Mas a primeira questão que Kardec colocou para os espíritos, ele perguntou, o sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? Isso está na questão 873. Eu acho que se eu tivesse que responder isso há uns 10 anos atrás, antes de eu ter começado a participar do SEVAC, eu responderia para vocês, não, com certeza resulta de ideias adquiridas. Né? Mas ele nos responde de uma forma absolutamente diferente. Ele vira e fala, tanto está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. Deus colocou a justiça no coração do homem. Então, os espíritos trouxeram para Kardec a seguinte situação, nós, quando estamos evoluídos e passamos a ocupar um corpo físico de um homem, a gente vem com uma ideia de justiça que faz parte da nossa realidade. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que o nosso grande desafio é conviver. Né? A gente vem para conviver. E para a gente conviver, nós precisamos estabelecer regras. Né? Para conviver uns com os outros, a sociedade precisou estabelecer regras. E o que aconteceu? Para que essas regras fossem cumpridas, o que nem sempre acontece, porque nós não estamos tão evoluídos, a gente percebeu que muitas vezes as próprias pessoas não conseguiam se organizar para isso. Era preciso que alguém viesse e desse um resultado, e colocasse uma solução quando houvesse um conflito, ou seja, quando essas regras que foram decididas
não fossem cumpridas. E aí surge, então, a ideia de um poder judiciário, de um terceiro que chegasse para justamente definir essas regras. Durante muito tempo havia uma confusão, porque normalmente quem fazia as regras era quem cumpria e era quem julgava, e ficava tudo concentrado nas mãos de uma pessoa. E conforme nós fomos evoluindo como sociedade, nós chegamos a uma conclusão de que esse sistema não funcionava, porque aquele que ficava ali com aquele poder todo nas mãos acabava fazendo só regras que interessavam a ele e também julgava de acordo com a conveniência, sem aquela imparcialidade que seria necessária. Por isso, um pouco antes da Revolução Francesa, já justamente com todos esses questionamentos que se colocavam sobre como exercer o poder de uma forma melhor, é que chegou um pensador iluminista chamado Montesquieu e escreveu um livro chamado O Espírito das Leis. E nesse livro, Montesquieu fazia uma proposta ousada para a época, embora hoje muito próxima da nossa realidade, de que o poder concentrado nas mãos de uma única pessoa, ele não funcionava. A gente precisava que esse poder não estivesse nas mãos de uma única pessoa. Vamos lembrar que eles estavam na época de reis absolutistas, né, que concentravam o poder e que eram os verdadeiros representantes de Deus na Terra. Então, ele propõe que houvesse um poder que aprovasse as leis e, da melhor maneira possível, que esse poder, que é o nosso legislativo, fosse eleito pelo povo, que existisse um outro poder que executasse aquelas leis que o poder legislativo tinha votado, e um terceiro poder, que é o poder judiciário, que verificasse, quando fosse provocado, quem tinha razão num conflito de acordo com a lei. Então, foi assim que surgiu uma divisão de poderes, como a gente vive hoje, na nossa sociedade democrática, e se instituiu alguém para vir e resolver um conflito. Mas o problema é que a ideia de justiça, como eu comecei a falar, é uma ideia inata, é uma ideia interna que a gente tem. E muitas vezes as decisões desse juiz não são justas, né? Porque a decisão de um terceiro para resolver um conflito, ela se baseia como? Ela se baseia naquilo que é provado. E também ela tem que ser feita de acordo com a lei posta, que nem sempre é uma lei justa, porque somos nós que fazemos as leis e não estamos ainda evoluídos para que tenhamos uma lei exatamente justa. Então, muitas vezes as pessoas me questionam isso, né? E eu vejo até colegas juízes que sofrem muito com esse dilema de que, poxa, nem sempre aquilo que eu julgo, eu sinto que é justo, eu sinto que é o correto. Eu brinco que, às vezes, eu já tive casos que estavam na minha mesa em que havia uma proposta de acordo de 20 mil reais e depois da colheita da prova, aquela pessoa não ganhou nem 1.000. E aí, claro que no meu íntimo, eu tinha certeza de que ele tinha razão. Porque que ele não ia oferecer uma proposta de 20 mil se ele não tivesse razão nenhuma? Mas na hora de julgar, essas minhas impressões, as minhas intuições, eu não posso colocar no papel, porque eu tenho um dever de fundamentar a minha decisão de acordo com as provas, porque isso nos dá segurança. É assim que as regras foram colocadas para que a gente convivesse em sociedade. Já pensou se o juiz simplesmente falasse, eu gostei mais da cara daquele, agora eu vou julgar assim, vou julgar assim. Então, a gente tem todo um sistema judicial que é um sistema todo pensado para que ele seja seguro. E a segurança exige que tudo esteja documentado, provado, e a gente consiga decidir dessa forma. O que é absolutamente oposto da ideia de justiça divina. Então, às vezes, no nosso dia a dia, a gente fica em conflito, porque, infelizmente, a nossa sociedade, principalmente no Brasil, é uma sociedade extremamente litigiosa. A gente vê como os conflitos estão arraigados e como as pessoas não se comunicam mais, né? Tudo eu judicializo, tudo eu vou procurar que alguém resolva o meu problema, porque eu não tenho condição de ir lá e simplesmente conversar com o outro e falar, olha, não é assim que deveria ser feito, ou a minha opinião é diferente da sua. Essa judicialização exacerbada, uma vez eu assisti uma palestra do ministro Fux, que é o atual presidente do Supremo Tribunal, e ele falou que nós tínhamos 100 milhões de processos judiciais. Isso significa que 1 em cada 2 pessoas no Brasil litiga na justiça. Então, esse sentimento de injustiça que existe com todo mundo, ele bate de frente com, muitas vezes, um resultado que não é o esperado. Porque a justiça que as pessoas esperam é uma justiça superior,
uma justiça que colocasse algo de uma forma diferente. E aí, por quê? Porque, como Kardec colocou, esse sentimento de justiça faz parte de nós, está dentro de nós. É isso que a gente espera das pessoas. E quando eu fui conhecendo a doutrina espírita profundamente, eu fui percebendo que esse conceito fazia parte de mim. Porque muitas e muitas vezes, conversando com colegas, eu percebi o quanto eles sofriam em ser juiz. E eu até me questionava, mas eu não sofro, porque para mim é um trabalho mecânico. Eu escuto um lado, eu escuto o outro, eu olho a lei, eu vejo a prova e julgo, e acabou. E aí que eu fui perceber que, na minha concepção, aquilo que eu fazia era um trabalho, e que não tinha nada a ver com a justiça no conceito divino, e que está definida na questão 875 do Livro dos Espíritos. Por exemplo, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um e de dar a cada um o que é seu. E isso, só quem pode fazer somos nós, no nosso dia a dia, na nossa postura, na nossa relação. Então, eu brinco que, a hora que a gente tiver evoluído o suficiente e entendendo que as nossas atitudes têm que ser pautadas naquilo que Jesus colocava, de que como eu devo agir quando eu estou na dúvida de tomar uma decisão, eu tenho que pensar exatamente o que eu gostaria que fizessem comigo. A partir do momento que eu pautar a minha decisão naquilo que eu gostaria que fizessem comigo, não vai haver conflito, porque ninguém quer um mal para si mesmo. Todo mundo vai tomar a decisão que é melhor. Eu brinco que aí eu vou ficar desempregada, não vai ter trabalho mais para juiz, porque a gente vai ter uma sociedade organizada e que vai poder tomar as decisões sempre pensando no próximo. E aí você entende por que a lei da justiça, como uma lei natural, é colocada do lado da lei do amor e da caridade. Porque a gente vai ser justo a partir do momento que a gente agir de acordo com aquilo que a gente gostaria que acontecesse conosco. E aí o que é mais incrível? Essa justiça divina não nos espera com um juiz, com um martelo, que vai colocar para nós: olha, você fez isso, agora acerta essa conta, agora você vai encarnar assim ou encarnar assim. Não. Porque essa justiça divina surge da nossa consciência. E aí que eu vou para a lei da ação e reação, que tem um tema absolutamente ligado com isso, porque a gente pensa na lei de ação e reação no primeiro momento, exatamente no nosso primeiro conceito de justiça, que é a lei, que é do Código de Hammurabi, que é o olho por olho, dente por dente, né? A primeira legislação escrita que se tem notícia é o Código de Hammurabi, que é a lei do talião, que é uma lei que, para a época, exigia que as penas fossem proporcionais à falta. Era a época, a evolução da época, mas que até hoje, a gente, às vezes, quando passa por um sofrimento, por uma prova, a gente se coloca: não devo merecer, devo ter feito isso em outra vida, né? Estou pagando pelo que eu fiz. E a gente percebe que a lei da ação e reação, como é colocado pela doutrina espírita e como é colocado por Deus, ela não é uma lei reativa no sentido de punição. Ela é uma lei que decorre do seu próprio livre-arbítrio. Porque nós escolhemos as nossas provas, na maioria das vezes. Nós escolhemos aquilo que entendemos que temos que reparar, a partir do momento que vamos formando nossa consciência cada vez mais afinada com a moral e com a ética. Então, essa ação e reação, que é a grande misericórdia divina e a grande sabedoria dele nos colocar, você vai aprender pelas suas próprias pernas, é que nos leva a essa consciência de que a gente precisa reparar os nossos maus, não porque houve uma ordem de um terceiro, de um juiz punitivo que está ali para resolver o problema, mas porque a nossa consciência exige isso. Porque a gente sabe que a gente errou tomando atitudes e fazendo más escolhas. Então, a lei da lei, e essa lei de ação e reação, pautada no perdão, pautada no amor, ela foi colocada por quem? Por Jesus. Na época de Moisés, na época da lei mosaica, que é a época
paralela do Código de Hammurabi, nós não estávamos, como sociedade, evoluídos para entender esse perdão, para entender que a gente tinha que ser pautado pelo amor e que teríamos que ter a nossa consciência para que a justiça ocorresse. Só que quando Jesus vem a nós já estamos começando a ficar preparados para isso. Onde ele diz, você não precisa tomar uma decisão pautada para se punir. Se perdoe, compreenda a sua falta, entenda o que você vai reparar. E essa reparação vai acontecer por escolha sua, e não por uma imposição de um Deus que vem nos punir, que vem nos colocar. E isso é transformador, porque quando a gente compreende que nós somos responsáveis pelo nosso ato, e nos preocupamos, como estamos aqui juntos, a aperfeiçoar nossa moral, a fazer as escolhas pautadas, em pensar no próximo, em pensar naquilo que a gente pode olhar para o outro, tudo muda. Tudo muda, porque a gente começa, aos poucos, consciente, e depois, até inconscientemente, no nosso automático, a tomar decisões que vão sempre para esse caminho. E isso é muito legal. Aí eu separei aqui, por exemplo, aí quando eu estava pensando no que a gente ia conversar, eu me lembrei daquela história que a gente escuta muito e que às vezes a gente esquece, do Saturnino, que mostra como aconteceu uma justiça divina. Vocês se lembram, naquela psicografia, de que ele era um homem muito bom, que ajudava muito as pessoas, que era muito educado, e ele sofre um acidente numa máquina, e nessa máquina ele acaba machucando todo o braço, e o resultado final do acidente foi ele perder um dos dedos. E isso, num primeiro momento, gera um incômodo em todo mundo que estava ali, e gera um incômodo para ele também, porque ele também se sente injustiçado pelaquela situação, e espírita que ele era, ele acaba, no dia seguinte, recebendo uma mensagem dizendo, olha, você está tão incomodado com o que aconteceu, só que você está escolhendo que esta prova foi você que optou antes da sua encarnação, da sua reencarnação, exatamente porque você queria sentir a mesma dor que você tinha impingido num funcionário seu, numa outra encarnação. Só que a misericórdia divina, as boas intuições, o que a gente é amparado, fizeram com que o seu comportamento fosse pautado por tantas atitudes positivas que a sua pena não foi tão pesada. Você sofreu o acidente, a lesão que você teria no seu programa reencarnatório seria perder seu braço, só que você só perdeu o seu dedo. Porque a misericórdia divina enxerga as nossas boas ações, mostra as nossas boas escolhas, até mesmo para aquele que aceita as provas. E aí a gente compreende por que tantas diferenças, por que algumas pessoas vêm com um problema e outras vêm com outro, porque algumas são mais resilientes com o problema pelo que passam, aceitam, compreendem isso, porque elas tomam essa consciência de que juntos eles conseguiram reconstruir uma situação baseada no perdão mútuo, baseada numa proposta de você vir e capturar e resgatar aquela sua falta de uma forma muito mais próxima do que é o melhor para o outro do que como punição. E tudo isso acontece o tempo todo, a gente está amparado pelos amigos espirituais, né? Toda essa consciência que você toma, aquele exame que você faz quando você deita, uma vez por semana ou todos os dias, onde você começa a analisar suas atitudes e fala, poxa, eu agi exatamente como eu gostaria que agissem comigo, eu realmente pesei todas as decisões com este foco de amor, com este foco de olhar para o outro, e se a gente está pensando nesse padrão, né, nessa intuição, com certeza, muitos amigos espirituais vão nos auxiliar a passar por essas provas que nós escolhemos como resultado das nossas ações de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais compreensiva e nos perdoando também, que é a nossa grande colocação. Então, eu fico encantada de ver que quando a gente compreende, às vezes, eu tive uma discussão, eu tenho que parar e olhar para o outro.
Eu tenho que olhar e falar, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Eu sempre mostro e faço assim, falo, olha, você está olhando aqui, você está vendo azul, e eu estou vendo preto e estou olhando para a mesma coisa. E essa questão é tão... e como juíza, é engraçado, eu leio uma petição inicial e falo, nossa senhora, que tragédia. Aí eu leio a defesa e falo, não é bem assim. Então, essa versão e entendimento sobre a mesma coisa é o que acontece nas nossas relações. Quantos problemas a gente vive apenas porque a gente não se comunicou direito, porque a gente não compreendeu a mensagem, porque a gente recebeu a mensagem sobre o nosso ponto de vista e não se colocou no lugar do outro. Às vezes a pessoa te responde de uma forma e ela está num dia péssimo, e não porque ela queria te agredir, mas porque havia outras coisas que estavam incomodando. E a partir do momento que a gente começa a entender que todo mundo tem seu lado, e que todo mundo, na maioria das vezes, não está vendo a mesma coisa que você compreende que essa justiça passa ao largo de uma decisão de um terceiro, de uma lei que se coloca ali, do que impõe o que é certo ou o que é errado. Ela passa ao largo porque é a nossa atitude e nossa avaliação e respeito com o próximo é que vão nos trazer toda essa iluminação que é necessária para tudo isso. E aí entra, sem dúvida nenhuma, a caridade, o amor, essa visão onde você enxerga o outro como um indivíduo, que tem histórias passadas, que tem dificuldades que ele não trabalhou em outras situações, né? Como a gente reflete relações familiares no nosso âmbito profissional e vice-versa. Como tem muitas questões que são colocadas e que às vezes você deixa de expressar o que te incomoda e acaba não resolvendo o seu problema. E o pior, terceiriza para que alguém resolva, na expectativa de que um terceiro, olhando de fora, consiga resolver. Nem sempre essa solução imposta é a melhor. Nem sempre esse terceiro consegue enxergar exatamente os meandros que estão ali na colocação. Tanto que a gente vê, inclusive, um judiciário que busca, que estuda, que evolui, para quê? Para tentar a conciliação, para tentar aproximar as partes, não com um papel impositivo, mas fazendo uma construção conjunta, onde eu vou observando o que cada um está colocando e vou ponderando e vou olhando o que o outro faz, para que eu consiga uma solução onde as próprias partes construam isso, né? Ou seja, até mesmo dentro de um poder que é investido para decidir conflitos, a gente está cada vez mais se conscientizando de que a pacificação é muito mais interna do que externa. Claro que eu não vou poder deixar de julgar. Eu posso tentar, eu tento a conciliação, eu posso aconselhar as partes, eu posso tentar dar uma visão de fora, e fico muito satisfeita quando a solução é essa, mas se eu não conseguir esse meu objetivo, eu vou ter que decidir. Eu não posso me eximir dessa minha responsabilidade. Mas quando fica muito claro de que essa decisão ela não vai se basear numa lei de justiça do ponto de vista interno do que realmente aconteceu, porque nunca eu vou conseguir reconstruir, e não só reconstruir os fatos como aconteceram, mas reconstruir as questões psicológicas que estavam envolvidas, certo? As bagagens que estavam envolvidas e como cada um reagiu de acordo com aquela mensagem. É tudo tão peculiar, é tudo tão sutil e subjetivo, e a gente fica esperando que essa justiça aconteça, né? Que bom que muitas vezes ela acontece. Até acho que a gente é intuído, a gente consegue fazer caminhos, enxergar algumas coisas, porque vamos sendo preparados para isso. Mas isso não é a verdade absoluta, diferente daquilo que vai acontecer quando você faz o seu exame de consciência. Quando você, por você mesmo, consegue perceber. E claro que desencarnado é muito mais fácil, né, gente? Que a gente consegue ter acesso a todas as informações que a gente pede enquanto está encarnado. Mas a grande beleza é essa, de estar aqui, sem ter todas as informações de forma clara, mas usando as nossas boas escolhas de várias encarnações, a gente poder acessar as melhores informações, aquilo que fica é aquilo que a gente leva para poder sempre melhorar e pautar pelo melhor, né?
Então, eu acho incrível a gente ter essa diferença, e eu fico tão feliz disso ser muito claro para mim, né? De olhar e falar, poxa, o que eu faço é um trabalho de produção, onde eu tenho que resolver um conflito. Eu vou dar uma solução para o conflito. Mas antes, deixa eu tentar fazer com que as partes entendam que a melhor coisa é que elas se compreendam, que elas coloquem isso. E quando você transporta isso para a sua vida pessoal, muda tudo. Muda tudo. Eu acho que o grande desafio que a gente tem que se propor dentro de uma casa espírita é exatamente usar o nosso tribunal da consciência, que é o grande tribunal da justiça divina, para o nosso favor, para que a gente desenvolva a compreensão, para que as nossas ações e reações sejam pautadas por essa consciência, pautadas para algo que a gente consiga cada vez mais aceitar o outro, aceitar a limitação do outro e estar perto dele aí, né? Tem uma passagem aqui do Evangelho de Pedro, onde ele coloca algo que eu fiquei lendo a respeito dessa questão punitiva, que muitas vezes a gente fica com essa carga, né? Ah, não, isso está acontecendo porque é meu karma, porque é minha punição. E ele coloca, antes de a citação de Pedro o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, a hora que a gente compreende a lei de Deus, a gente pode optar por quitar nossas dívidas pelo exercício da lei do amor, certo? Pelo exercício da lei do perdão. E essa visão nos nossos relacionamentos, ela é muito legal, porque a gente consegue perceber dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na padaria, quando a gente vai ali, e a gente fala, a reação, peraí, essa reação que ele está tendo não é exatamente talvez o que ele queria. Talvez a gente não está tendo um problema de comunicação. E quantas vezes a gente tem um impulso, né? Aí você pera, vamos começar tudo de novo? Eu tenho tido isso nos últimos anos. Às vezes eu tenho umas reações e eu falo, apaga, vamos começar tudo de novo, vamos reconectar nossa comunicação exatamente para que a gente consiga conquistar isso e olhar o outro com este perfil de amor. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Era isso que eu queria colocar com vocês, e que a gente saiba exercitar essa nosso livre-arbítrio exatamente para isso. E aí tem uma passagem aqui que Kardec coloca. Para a doutrina espírita, a lei de causa e efeito está efetivamente relacionada aos atos humanos. Mas a manifestação da lei de causa e efeito reflete apenas a escolha das provas definidas no planejamento reencarnatório. Tais provas estão sempre em relação com as faltas que se deve expiar. Se delas triunfa, eleva-se o espírito. Se elas sucumbe, ele só vai recomeçar. Então, a gente tem que sempre ter isso em mente. O que a doutrina espírita nos mostra? Nada é punição. Tudo é escolha. E a gente está aqui para fazer as melhores. Mas se a gente falhar, a gente está ali com o nosso caminho aberto para recomeçar. E recomeçar. E com certeza as nossas boas escolhas vão estar sempre conosco, sempre nos permeando e nos intuindo para que novas escolhas sejam sempre pelo caminho do meio. Por isso, as leis divinas são imutáveis, né? Estão aí para a gente progredir sempre na nossa evolução espiritual. Espero que vocês tenham entendido um pouco esses conflitos que os juízes vivem, mas que, com certeza, são conflitos de que, quando eles percebem que as nossas leis são postas pelos homens, são coisas que a gente tem que viver para poder viver em sociedade, mas que nada tem a ver com a lei divina, a gente fica muito mais tranquilo e aceita muito mais esses erros e essas soluções equivocadas, porque a gente consegue entender que a justiça dos homens é feita por homens falíveis, que estão ali dependendo das provas, que estão ali dependendo de terceiros, diferente da nossa, que é o nosso Tribunal da Consciência, e lá não tem juiz nenhum, tem só a gente mesmo.